Mais uma vez é com muita alegria que nós nos reunimos nesse tempo de carnaval, dias tão difíceis, mas pela graça do Senhor estamos juntos aos pés do Senhor para ouvirmos Sua palavra. E essa é para nós uma grande bênção, tantos jovens e nós podermos nos assentar juntos e abrir a palavra do Senhor, que é a salvaguarda para nós nesses dias tão furiosos. Antes de qualquer coisa, gostaria de destacar algo que o Senhor trouxe ao meu espírito enquanto louvávamos ao Senhor. O irmão se lembra daquele salmo profético em que o salmista diz assim: eis aqui estou com os filhos que Deus me deu. Proclamarei o teu nome a eles e cantarei louvores no meio da congregação. Essas palavras se referem ao nosso amado Senhor e a seu desejo de, no meio dos louvores, passear entre nós, ministrar aos nossos corações. Então, graças ao Senhor por esse breve tempo de louvor que já tivemos juntos. Que o Senhor siga usando mais uma vez esses tempos para que seu nome seja declarado a nós, por Ele mesmo, pelo seu Espírito, passeando e andando entre nós e nos falando ao coração. Eu gostaria que nós tivéssemos mais uma breve palavra de oração juntos e suplicássemos ao Senhor que Ele nos desse um tempo em que não houvesse nenhum tipo de interferência. Talvez essa seja a palavra. Vamos juntos então clamar ao Senhor por mais esse tempo em que estaremos com a palavra aberta. Senhor, Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é poderosa e Tu és o hábil sumo sacerdote. Nós suplicamos que o Senhor mesmo tome nas Tuas mãos esta poderosa adaga, cortante de 2 gumes, e aplique às nossas vidas, expondo, Senhor, trazendo à luz, edificando, consolando, fundamentando, esclarecendo, tudo que está no Teu coração para nós. Obrigado por podermos nos assentar e ouvir a Tua voz. Suplicamos que o Senhor nos livre em todos os aspectos de qualquer interferência, Senhor. Qualquer coisa que possa nos distrair, nos perturbar, nos impedir de reter aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nos apresentamos a Ti, confiamos esse tempo nas Tuas mãos e relembramos que dependemos exclusivamente de Ti, ó bendito Espírito Santo, para que nada se perca e para que o Senhor seja glorificado. É no doce nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2, texto então sugerido para esses dias em que estaremos juntos. 1 João, capítulo 2, verso 14, parte B do verso 14, que diz assim: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esse verso o Senhor me trouxe ao coração quando então passamos a considerar já esses dias. Os irmãos se lembram que no ano passado nós estivemos compartilhando algo sobre a glória de Cristo nos nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos em todas as esferas, nosso relacionamento com Ele primeiro,
nosso relacionamento uns com os outros, nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com o mundo, nossos relacionamentos de namoro, enfim. Tantas considerações nós fizemos sobre o Senhor ser glorificado em nossos relacionamentos. Mas para esse ano, então, eu gostaria de dar um passo mais com os irmãos e nós considerarmos demandas do Senhor para esses dias do fim. Irmãos, por que esses dias têm sido dias, então, tão desafiadores? Porque o Senhor, na sua palavra, faz uma afirmação tão categórica. Você percebeu no texto que nós lemos? A afirmação é extremamente categórica. Não nos foi dito aqui que os jovens podem ser fortes, nem nos foi dito que eles serão fortes. Mas o texto diz: jovens, sois fortes. Essa é uma afirmação extremamente importante para nós, enquanto jovens, diante de um Deus que tem demandas específicas para os seus jovens e que deseja, lembre-se disso, abra seus ouvidos e considere isso. Nós temos um Senhor que deseja contar com seus jovens nesses dias que temos vivido. Agora, irmão, certamente, se o Senhor não puder contar conosco, Ele não ficará sem testemunho. O Senhor nunca ficou sem seu testemunho. Ao longo da história da igreja, o que nós vemos é que o Senhor, na sua bondade e fidelidade, Ele sempre manteve o seu testemunho. Muitas vezes, por apenas um homem, mas o Senhor manteve seu testemunho. E assim, nos dias em que nós vivemos, o Senhor tem requerido de nós como jovens, que respondamos às suas demandas. Então, nosso encargo para esses dias é primeiro compartilharmos algo a respeito especificamente desse texto e de o que significa o Senhor olhar para você e para mim, enquanto jovens, e me permita me incluir com você nesse encargo, mas o Senhor olhar para você e para mim, e então se referir a nós como fortes. O que isso quer dizer? Por que o Senhor se refere aos jovens como fortes? Porque eles são aqueles, segundo a palavra, não sou eu que estou dizendo, irmão. Se de alguma maneira a sua vida e a minha não reflete isso, há um problema conosco. Evidentemente, talvez nós precisemos nos arrepender em muitos aspectos, talvez nós precisemos nos reconsagrar em muitos aspectos, talvez nós precisemos nos separar em muitos aspectos, talvez nós precisemos nos dedicar de muitas maneiras, para que essas expressões fortes, a palavra permanece neles e tendes vencido o maligno. Irmão, será que esse verso pode ser aplicado à sua vida, à minha vida? Será que o Senhor pode fazer essa referência à sua vida e à minha vida? Então, talvez seja essa a necessidade que nós temos nesses dias, que você e eu, nós honestamente nos dobremos diante do Senhor e perguntemos a Ele: Senhor, o Senhor tem visto em mim um jovem forte, em quem a Tua palavra permanece e que tem vencido o maligno? Irmão, se você for honesto, se você se apresentar ao Senhor honestamente, deixe-me te dizer uma coisa: você não ficará sem resposta. Se você honestamente se curvar diante do Senhor, você não ficará sem resposta. Sabe qual é o nosso problema? É que nós tememos a resposta que talvez nós ouviremos. Esse é o grande problema. Talvez por isso nós tenhamos tanto receio de nos apresentarmos honestamente diante do Senhor. Agora lembre-se, força, permanência da palavra e vitória sobre o maligno não são realidades espirituais que nos são dadas de forma leviana.
não são realidades espirituais que nos são dadas por frequentarmos reuniões. Não são realidades espirituais que nos são dadas por sermos filhos de crentes. Não são realidades espirituais que nos são dadas, repetindo, de maneira leviana. Essas realidades espirituais, abra seus ouvidos, têm preço. Tem preço. Se você e eu estivermos dispostos a pagar o preço, essas realidades florescerão e se manifestarão na sua vida e na minha. E então o Senhor terá os seus jovens fortes nesses dias que temos então vivido. Nosso encargo então é compartilharmos algo a respeito disso, introdutoriamente nessa noite, mas gastarmos um tempo em torno de alguns personagens bíblicos em sua juventude que nos ajudarão a extrair princípios que tornarão claras para nós as demandas do Senhor para esses dias do fim. Então nós vamos olhar para a vida de Samuel, o jovem Samuel, e vamos considerar alguns princípios da vida de Samuel e da juventude de Samuel. Mais do que isso, nós também olharemos para a vida de Daniel, e por que não dizer da vida de Daniel e seus companheiros. E então extrairmos também na vida desses jovens alguns princípios que nos ajudarão a responder às demandas do Senhor nesses dias do fim. E também, se o Senhor assim nos conduzir, se houver tempo para nós, ainda consideraremos algo sobre a vida de José e sua juventude e quais os princípios o Senhor tem a nos falar através da vida de José. Então, sigamos nessa noite considerando algo sobre jovens fortes. Irmão, é muito urgente que nós, como jovens, sejamos despertados primeiro, antes de qualquer coisa, para a hora que nós estamos vivendo. Irmão, será que você, jovem, tem estado atento ao momento que nós estamos no relógio de Deus? Será que tem havido duas coisas? Primeiro, o Senhor tem levantado graciosamente seus atalaias, seus instrumentos, para que fique claro para você e para mim os minutos, o tempo em que nós estamos no relógio do Senhor. Essa é uma grande dádiva e o Senhor, na sua bondade, não nos tem deixado surdos e não nos tem deixado sem ouvirmos a sua voz. Sei que o Senhor bondosamente tem trazido muitos servos dele aqui e que tem falado sua palavra aos irmãos em Anastácio, em Sidrolândia e também aqui em Campo Grande, de modo que ele, o Senhor, torne claro para você a que horas nós estamos da noite. Você se lembra desse texto, irmão? Isaías capítulo 21. Isaías faz uma pergunta, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? A que horas estamos da noite? Será que você tem condição de responder isso? Todos nós deveríamos estar muito conscientes da hora em que nós estamos da noite. Você se lembra que Paulo aos Romanos, ele diz assim, vai alta a noite, e vem chegando o dia. Já é tempo de nós nos separarmos de muitas coisas, não nos envolvermos com muitas coisas, porque em breve raiará o dia do Senhor. E eu preciso dizer para você, meu amado, que muitas coisas nas nossas vidas, pense nisso, não poderão ser tratadas num piscar de olhos. Lembre-se, muitas coisas que o Senhor tem apontado a nós hoje não serão tratadas no momento em que o Senhor retornar. Se não forem tratadas já, elas
nos garantirão um lugar mais próximo ou mais distante do trono do nosso Senhor. Então, que o Senhor desperte nossos corações, que o Senhor realmente nos desperte como jovens, que o Senhor gere ânimo nos nossos corações. Por quê? Porque essa não é uma hora de desencorajamento para a igreja, muito pelo contrário, essa é uma hora de encorajamento. O apóstolo Paulo diz: quando aquele dia chegar, erguei as vossas cabeças. Você se lembra, irmão? Porque o dia da nossa redenção se aproxima. Então, que o Senhor desperte nossos corações. Quando o apóstolo João, pelo Espírito, utiliza essa palavra fortes aí, o sentido dessa palavra no original é uma palavra específica, utilizada para apontar algo para nós, uma característica muito particular, ligada aos jovens. Força. Jovens, sois fortes. A palavra no original aponta para o seguinte, é uma definição muito interessante: alguém que tem um espírito capaz de resistir aos ataques de Satanás. Esse é o jovem forte ao qual João está se referindo. Jovens, sois fortes, alguém capaz de suportar ataques. Alguém capaz de suportar os ataques. Esses são os jovens fortes a quem o Senhor tem chamado. Agora, irmão, o Senhor deseja então contar com os jovens. O Senhor necessita desses jovens. Você se lembra, se você quer anotar o texto para depois você reconsiderar, mas há um texto em Josué capítulo 6, em que aqueles judeus estavam invadindo Jericó. Josué capítulo 6. Jericó estava sendo invadida e havia uma mulher e uma família que seria preservada porque fez uma aliança com aqueles espias do povo de Deus. E essa é Raabe. Raabe seria preservada, ela e toda a sua casa. E então eles foram rodear aquela cidade segundo o mandato do Senhor. Rodear a cidade, gritar e tocar trombetas. E então aquelas muralhas fortíssimas romperam. Talvez isso já indique para nós onde está a fonte da nossa força. Onde reside a fonte da nossa força. O Senhor, quando diz que os jovens são capazes de resistir aos ataques, Ele não está dizendo que essa força está no seu braço, na sua juventude, nos seus poucos anos. Mas essa força está na na provisão de força e suprimento destinados por Ele àqueles que se apresentam a Ele. Esses são os fortes. Então Raabe, ela seria preservada. E se você ler o relato, você vai ver que Josué, ele encaminha alguns dentre o povo para responderem a essa missão, de resgatar então aquela mulher. Essa mulher, irmão, ela tem um papel importante na palavra do Senhor. Ela aparece em uma genealogia muito importante, você se lembra? Ela aparece na genealogia do nosso Senhor. Ela foi uma mulher que manteve a linhagem para a manifestação do Verbo eterno de Deus. Então, para essa missão importante, Josué, ele separa, chama, convoca os jovens. E os jovens são encaminhados para essa missão. Por quê? Porque o Senhor deseja contar com seus jovens. Eu gostaria de usar mais um texto para nós darmos um passo mais. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, um texto que talvez seja muito conhecido dos irmãos.
Eclesiastes, capítulo 11. E vamos ler 2 versos ali. Os versos 8 e 9. Eclesiastes 8 e 9. E eu gostaria de destacar 3 coisas aí com você. Primeiro, verso 8. Ainda que o homem viva muitos anos, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Eclesiastes, capítulo 11, versículos 8 e 9. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ainda anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Então gostaria de chamar a sua atenção para 3 coisas aqui, que ainda servirão para nós como um pano de fundo, uma introdução para as considerações que temos a fazer a respeito das demandas do Senhor. Esses 2 versículos vão nos ajudar um pouco mais sobre os dias que temos vivido. Dias terríveis, dias de trevas, dias de minutos finais do relógio do nosso Senhor. Então, a primeira coisa importante, a expressão dias de trevas. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Dias de trevas, no verso 8. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se, mas lembre-se, haverão dias de trevas. Então, querido, nós não nos esqueçamos, porque enquanto jovens, muitos planos, muitos projetos, muitas considerações, e a nossa tendência em nos esquecer que haverão dias de trevas. É muito fácil nos esquecermos disso. Então, que nós sejamos alertados, despertados nessa noite, para que haverão dias de trevas. Agora, eu preciso te dar uma notícia. Os dias de trevas já chegaram, irmão. Nós estamos em dias de trevas, densas trevas. Você se lembra quando o Senhor julgou o Egito com 10 pragas? Uma das pragas foi trevas. Você se lembra? Há uma expressão relacionada a esse juízo do Senhor. O Senhor julgou o Egito 10 pragas. Essas 10 pragas e esses 10 juízos, eles têm a ver com 10 deuses do Egito. Cada praga, Deus estava julgando um deus. Os egípcios adoravam o sol. Então o Senhor enviou trevas. E, irmão, há uma expressão sobre aquelas trevas muito significativa. Trevas que se podem apalpar. Isso está em Êxodo, capítulo 9. Trevas que se podem apalpar. Mas também há uma consideração sobre aquele juízo que o Senhor exerceu, muito significativa, a respeito de nós. A respeito de nós. E é dito que os judeus, os hebreus, eles habitavam uma região específica do Egito. Então é dito assim: havia luz na casa de cada israelita. Irmão, que coisa maravilhosa! Nós vivemos dias de trevas, trevas que se podem apalpar. Nós temos concluído que não existe outra coisa no que concerne a ação de Deus que falte senão
o juízo. Irmão, nós estamos vivendo dias muito semelhantes a dois outros períodos relatados na palavra, citados pelo Senhor Jesus em Lucas. O Senhor Jesus, ele diz que nós deveríamos nos lembrar de dois períodos, em particular nos dias do fim. Então ele diz assim: lembrai-vos dos dias de Noé. Você se lembra? Naqueles dias, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e matou todos eles. Mas o Senhor também diz que nós devemos nos lembrar da mulher de Ló. Você se lembra? Ele nos orienta com relação a dois períodos em particular. Se você estudar esses dois períodos, eles também te ajudarão a ter clareza a respeito dos dias que nós temos vivido, porque nós vivemos dias semelhantes àqueles. E o que restou ao Senhor naqueles dias foi julgar. Irmão, não tem faltado nada, porque aqueles dias foram dias em que a impiedade, a iniquidade do homem bateu no teto, e o Senhor executou o seu juízo. Nós temos vivido esses dias em que a iniquidade está no seu limite, e não resta nada ao Senhor fazer. Mas esses dois juízos, um foi executado com água. O dilúvio afogou todos os perversos. Mas graças ao Senhor, havia a providente arca de Noé. Aquela arca é uma figura da igreja. Aquela arca é uma figura, por um lado, de Cristo, por outro lado, da igreja. Aquela arca que foi aparelhada durante 120 anos. 120 anos de testemunho em meio a uma geração perversa. E o Senhor executou o juízo com água. Mas há também o segundo juízo executado pelo Senhor de forma cabal. Então nós temos Sodoma e Gomorra. E naquela ocasião o Senhor executou o juízo com fogo. Você se lembra? E o Senhor lançou fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Ló foi tirado pela misericórdia do Senhor. O Senhor enviou aqueles anjos que tomaram Ló pela mão e então retiraram Ló, porque Ló estava tremendamente envolvido com Sodoma. Que diferença entre Ló e Abraão? Abraão foi aquele a quem o Senhor confidenciou o que haveria de fazer. Mas Ló não. Ló estava tão distraído e envolvido com Sodoma. A palavra nos diz que Ló ocupava uma posição de destaque em Sodoma. Uma confortável posição de juiz entre eles. E aí cabe uma pergunta para você, jovem. Que posição você tem ocupado neste mundo, nesses dias? Você tem ocupado uma posição de influência ou você está em uma posição de vergonha para o testemunho do Senhor? Será que nós temos sido para o Senhor um testemunho vigoroso ou nós temos sido uma vergonha para o testemunho do Senhor? E então Ló foi retirado daquela cidade. Mas a sua mulher tinha raízes tão profundas e, querido, nessa hora não dá para improvisar. Não tem improviso nessa hora. Nós estamos nos dias da volta do Senhor e não haverá improviso nessa hora. Não haverá hipocrisia, porque a luz do Senhor penetrará as nossas entranhas. A refulgente face do nosso Senhor, com relação aos ímpios, é dito que eles procurarão as cavernas para se esconder e dirão aos montes: caiam sobre nós, pelo terror da face do Cordeiro. Agora, para nós, essa luz será tão penetrante que não haverá improviso. Nós não poderemos improvisar. Se nós não estivermos claros e preparados, não haverá improviso. E nós seremos reprovados.
Nós não seremos condenados, porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós podemos ser reprovados e carecermos ainda de disciplina da parte do Senhor. Mas, irmão, quando Cantares, então, capítulo 9, ele aborda esses dias de trevas, ele procura nos mostrar que nesses dias, então, de trevas, nós receberemos da parte do Senhor mais um juízo ainda final. Agora, irmão, qual é e de que maneira o Senhor executará juízo nesses dias? Ele já executou o juízo pelas águas, ele já executou o juízo pelo fogo, e o Senhor ainda executará juízo nesses dias. E sabe de que maneira? O Senhor mostrará a sua face para esse universo. Irmão, eu gostaria de ouvir um amém nessa noite, porque o Senhor mostrará sua face para esse universo, e esse deveria ser o maior anelo do seu coração e do meu. Nada deveria fazer seu coração palpitar mais. Se houver algum rival no seu coração, certamente você será reprovado, e eu também. Nada deveria fazer seu coração arder mais. Nada deveria encher seu coração de uma maior alegria que não saber que nós viveremos os dias em que o Senhor Jesus, em toda a sua glória, mostrará a sua face a esse universo. Irmão, que privilégio, que honra nós teremos. Graças ao Senhor, porque esses dias nós estamos vivendo, mas são dias de trevas, densas trevas. Mas o texto de Eclesiastes vai dizer mais para nós. Ele vai dizer que nesses dias de trevas nós devemos nos alegrar. Alegra-te é outra expressão que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiro, dias de trevas. Então nós temos considerado os dias que nós temos vivido. Mas ele diz que em dias de trevas, o autor continua, e você sabe que os negritos que você tem aí na sua Bíblia não são inspirados. A Bíblia não foi escrita com divisões de capítulos e versículos e nem com negritos. Foram cartas escritas. Então, na sequência de dias de trevas, nos é dito: alegra-te, jovem. Alegra-te, jovem. Irmão, essa é uma característica dos jovens. Agora, por que nos dias que nós temos vivido, nós vemos tão pouca genuína alegria? Não é barulho, não é um desequilíbrio emocional, nós estamos falando de alegria genuína, verdadeira, proveniente do Senhor. Alegria, já disse um servo do Senhor do passado, que nós não temos a alegria, é a alegria que nos tem. Um servo de Deus do passado chamado C.S. Lewis. Nós não temos a alegria, é a alegria que nos tem. Porque a alegria é o nosso amado Senhor. É por isso que nos é dito pelo salmista que na presença do Senhor há plenitude de alegria. É por isso que nos é dito que se nós fizermos o Senhor alegre, nós seremos fortes. Está vendo a relação, irmão? Jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Mas há um texto de Isaías que diz assim para nós, segundo a sua tradução, de João Ferreira de Almeida: a alegria do Senhor é a nossa força, não é assim? Mas há uma tradução alternativa que diz assim: faça o Senhor alegre e seja forte. Faça o Senhor alegre e seja forte. Então, que o Senhor nos ajude a compreender o que deve ser recobrado entre nós em termos de alegria. Será que nós temos alegrado com as vitórias que o Senhor nos tem concedido? Será que nós temos aprendido a nos alegrar na presença do Senhor? Ou nós precisamos cada vez mais de artifícios
para que nós tenhamos alegria, porque senão nós não conseguimos manter um grupo de jovens assim junto. Então nós temos que bolar, cada vez nós ficamos quase malucos, bolando entretenimento para a turma, porque se nós não tivermos entretenimento, os jovens não conseguem permanecer. E essa moléstia mundana tem entrado para dentro da igreja. Então nós temos deixado de nos alegrar no Senhor para tentar promover algum tipo de alegria entre nós. Que o Senhor nos ajude a compreendermos o que é a verdadeira alegria, ou quem é a verdadeira alegria, e aprendermos a nos alegrar nele, na presença dele, e sermos alegres, manifestarmos a alegria proveniente da força que vem do coração agradado do nosso Senhor. Percebe isso, jovem? Sermos aqueles que manifestam ao Senhor aquilo que Ele tem buscado, e por isso o Senhor permanece alegre. Agora, ele diz ainda mais uma coisa, e eu gostaria de considerar com você o terceiro aspecto. Primeiro, há dias de trevas. Segundo, alegra-te. Terceiro, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Eu quero citar um exemplo aqui para você. Talvez todos vocês aqui façam uso de celular, séries, computador, tablet, por mais de 5 horas por dia. Estou certo? Aquele que pelo menos usa 5 horas, ergue sua mão, por favor. Pelo menos 5 horas por dia. E talvez isso seja 100% da juventude aqui. Pelo menos 5 horas por dia. Deixe-me te dizer uma coisa. De todas essas coisas, o Senhor nos pedirá conta. O que isso significa? Eu queria fazer uma comparação para você. Se você, presta atenção, se você lesse a Bíblia, leitura da Bíblia, 5 horas por dia, sabe quantas vezes você leria a Bíblia num ano? 4 vezes. A Bíblia inteira. 4 vezes. Se você lesse 5 horas por dia, você leria a palavra de Deus 4 vezes no ano inteira. Então, o Senhor precisa realmente alcançar nossos corações para que nós sejamos mais responsabilizados diante dEle, para que nós não sejamos aqueles que estão apáticos. Ah, nós não sabemos a que hora estamos da noite. Nós estamos como Ló, absolutamente distraídos, envolvidos com Sodoma, bem envolvidos, né? Ou nós estamos como aqueles hebreus que estavam na Babilônia. Eles foram levados cativos para a Babilônia, os irmãos sabem, Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou então aqueles judeus cativos para a Babilônia. Você sabe o que aconteceu na Babilônia? 70 anos de cativeiro, não é assim? São 70 anos de cativeiro babilônico. O cativeiro mais longo que o povo de Deus teve foi o cativeiro egípcio, 400 anos. O cativeiro babilônico, 70 anos. O povo estava em idolatria, 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 até que o Senhor mandou eles para a terra dos ídolos, Babilônia. Então eles passaram por um cativeiro de 70 anos. Depois de 70 anos, aquele é o contexto em que estavam pregando Ageu, Zacarias. Posteriormente, 50 anos depois do retorno daquele povo para Jerusalém, então nós já temos Esdras, Neemias, aqueles livros da restauração, e ainda um pouco depois Malaquias. Mas aqueles hebreus, eles foram exortados por Ageu a serem despertados. Ageu começa dizendo assim: o Espírito do Senhor despertou o espírito de alguns. Você se lembra?
Então eles foram despertados pelo Senhor para voltarem para Jerusalém, e Ciro, o persa, já tinha conquistado a Babilônia. O Império Medo-Persa já tinha conquistado o Império Babilônico. Então Ciro dá aquele decreto, liberando o povo para que retornasse, então, a reedificar Jerusalém. Então, o espírito de alguns foi despertado. Mas, irmão, eles foram cativos, cerca de 2 milhões de pessoas foram levados cativos. Eles eram em torno de 2 milhões de pessoas quando o Senhor despertou o espírito de alguns. Você saberia me dizer quantos retornaram? Em torno de 50 mil pessoas. Em torno de 50 mil pessoas. Você sabe que essa é uma proporção muito pequena. 2 milhões de pessoas. Em torno de 50 mil pessoas retornaram com Zorobabel, Esdras e Neemias. Por quê? Porque eles estavam distraídos. Eles estavam muito bem na Babilônia. Você vê o perigo, irmão? Jovem, você está muito bem nesses dias? Você já está acomodado nesses dias? Parece que tudo aqui está perfeito para você? Ou você já conseguiu aquele melhor emprego? As coisas aqui estão maravilhosas para você. Quando você ouve o assunto da volta do Senhor, dá até um calafrio, porque você tem muitas coisas ainda a fazer, muitos planos. Qual é a tua condição espiritual? Aqueles hebreus, eles enriqueceram na Babilônia. Eles se tornaram prósperos na Babilônia. Muitos negócios eles tinham na Babilônia. Eles importaram e criaram até uma maneira de cultuar na Babilônia. Na Babilônia surgiram as sinagogas. Deus nunca teve no seu coração uma sinagoga. O Senhor projetou para eles, através de Moisés, um tabernáculo. Sinagoga é criação judaica na Babilônia. E então eles criaram a sinagoga. Eles tinham tudo lá. Eles tinham utensílios, eles celebravam o culto, eles faziam sacrifício. Eles só não tinham uma coisa, irmão. O que estava faltando? A presença do Senhor. Eles não tinham a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, o testemunho do Senhor estava em Jerusalém. E Jerusalém estava em ruínas. Então, Ageu exortou tão duramente aquele povo: vocês vivem em casas apaineladas, aquela palavra tão... casas enfeitadas, enquanto a minha casa está em ruínas. Assim o Senhor exortou aquele povo. Vocês vivem em ambientes que vocês estão extremamente confortáveis. Vocês estão numa zona de conforto tão significativa, prosperaram, ganharam dinheiro, se envolveram, têm posições importantes. Vocês são tão semelhantes a esse mundo que vocês não suspiram pelos céus. As raízes de vocês estão tão fincadas aqui que vocês não poderão ser colhidos como trigo, porque o trigo, quanto mais ele cresce, mais ele curva a sua cabeça e mais as suas raízes ficam soltas, diferente do joio, que quanto mais cresce, mais ereto ele fica e mais fundas as suas raízes. Irmão, qual é a sua condição, jovem? Qual é a sua condição? Você está absolutamente distraído, envolvido com muitas coisas, muitos afazeres, muitos projetos, desapercebido de a que horas nós estamos da noite? E aqui não tem ninguém dizendo que você não deva continuar seus estudos, seus projetos. Aqueles que vão se casar, se casem. Aqueles que estão iniciando os estudos, as faculdades, enfim, continuem, mas lembre-se, de todas essas coisas, o Senhor nos pedirá conta. E nós não estamos falando aqui de um velho rabugento que está espiando você e esperando para te cobrar suas atitudes. Mas nós estamos falando aqui de um Pai amoroso que deseja ensinar você o caminho em que você deve andar, para que quando você for velho,
você jamais se desvie dele. Esse é nosso Senhor. É isso que nosso Senhor deseja nos ensinar. Então, que o Senhor alcance em nós esse coração. Agora, eu gostaria de tomar um texto mais com você, e nós vamos compartilhar algo a respeito desse texto e encerrarmos nessa noite. Daniel, capítulo 7. Vamos tomar ainda esse texto para nos ajudar com relação a esses dias que temos vivido. Então, isso servirá como base para nós, para tomarmos a juventude de Samuel, de Daniel e seus companheiros e de José. Daniel, capítulo 7. Irmão, se você já dedicou algum tempo a estudar o livro de Daniel, você sabe, de forma bem breve e panorâmica, eu gostaria que você soubesse que o capítulo 7 de Daniel é um capítulo que nos fala dos dias da manifestação do anticristo. Os dias que antecedem a volta do nosso Senhor. Esse capítulo é um capítulo importante sobre esse assunto. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma expressão usada aqui. Daniel, a profecia de Daniel foi escrita em hebraico, mas Daniel usou uma palavra em um versículo desse capítulo. Daniel usou uma palavra aramaica, e uma importante palavra que nos ajuda a compreender os dias que nós estamos vivendo. Então, o versículo 25 do capítulo 7 vai nos ajudar com algo. E diz assim: o inimigo do Altíssimo, certo? Então, o texto diz assim: proferirá ele, o inimigo dos santos do Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo. Irmão, será que você não tem visto o inimigo de Deus com a sua boca de blasfêmia aberta, através dos meios de comunicação, através de toda a cultura desse mundo, através da arte desse mundo? Nós temos tido exposições no nosso país, chamadas de exposições de arte moderna, mas aquela boca de blasfêmia do inimigo de Deus, declarada, apontando para o céu e proferindo todas as suas blasfêmias. Você tem percebido isso, jovem? Você tem percebido isso no contexto cultural? Você tem percebido isso no contexto econômico? Você tem percebido isso no contexto que nós estamos inseridos? O inimigo do Altíssimo, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Então, em primeiro lugar, o inimigo, ele proferirá contra o Altíssimo, diretamente contra o Altíssimo. Porque, irmão, em primeiro aspecto, o que o inimigo de Deus busca é ofender a Deus, porque ele é rebelde desde o princípio. A rebeldia é sua identidade. Elevarei o meu trono mais alto do que o trono do Altíssimo, e serei como o Altíssimo. A rebelião do arcanjo. Então, ele é julgado pelo Senhor. Mas ele permanece, então, com essa identidade, até os dias finais. E nesses dias finais, então, Daniel agora, ele vai usar essa palavra magoará, como está traduzida aí na sua Bíblia. Essa é uma palavra aramaica. A profecia de Daniel, reforçando, é uma profecia escrita em hebraico. Mas há uma palavra muito particular: magoará. Magoará os santos do Altíssimo. O inimigo do Altíssimo, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, e ele magoará os santos do Altíssimo. Agora eu preciso chamar a sua atenção para o seguinte: sabe qual é o significado dessa palavra magoará? É uma palavra muito específica, e o significado é uma forte aflição mental. A forma do inimigo magoar
os santos do Altíssimo, nesses dias finais, e Ele é implacável contra os jovens. Não se esqueça disso, implacável, sem cessar, Ele magoará. E essa palavra fala de uma forte aflição mental, um forte desgaste mental. Então, para nós encerrarmos, eu gostaria de sugerir para você 3 coisas que são usadas pelo inimigo para exercer sobre você e eu uma forte pressão mental. Nós temos vivido esses dias, os dias que antecedem a vinda do nosso Senhor. Nesses dias, o inimigo do Altíssimo se levantará para magoar as mentes dos servos do Altíssimo. E qual é a sua estratégia? Pelo menos 3 aspectos eu gostaria de sugerir para a sua consideração, para a sua meditação. Primeira coisa que ele usará para desgastar a sua mente, ele usará todas as suas ferramentas para que você seja escravo de pecados habituais. Ele usará todas as suas armas para que você seja escravo de pecados habituais. Quais são os pecados renitentes, repetitivos na sua vida? Sabe aqueles que você confessa, e todos os dias, daí a pouco você não consegue mais confessar, porque se você for sério com Deus, você começa a ficar numa situação tão constrangedora, tão difícil, e a partir daí você entra num processo de endurecimento. Primeiro nós entramos num processo de racionalização. Também não é possível, Senhor, desse jeito. Também tem isso, tem aquilo outro. E começamos a justificar, né? Isso já é assim desde Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então nós começamos a justificar. Então depois nós entramos num processo de endurecimento. Pecados habituais. Primeira coisa que eu gostaria que você considerasse no que se refere aos dias que nós estamos vivendo. Irmão, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Pecados habituais não serão tratados no dia da vinda do nosso Senhor. Ou eles serão tratados já, ou eles não serão tratados naquele dia. E nós seremos passíveis de disciplina. Compreende isso? Considere isso no seu coração. Quais são aqueles pecados que o Senhor tem, então, requerido de você um arrependimento mais profundo? Segundo João Batista, João nos ensina o que é arrependimento profundo. Ele diz assim para aqueles fariseus: eis que o machado, ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele vai dizer, com uma analogia, o que é arrependimento profundo. Então ele diz assim: eis que o machado está posto na raiz das árvores. Ele não está falando de poda, porque poda brota de novo. Ele está falando de machado na raiz. É assim que trata pecado habitual, irmão. É assim que trata pecado habitual. Deixe-me sugerir algo para você. Veja só, hoje, segundo algumas últimas estatísticas, mesmo no contexto cristão, cerca de 80% dos jovens já se envolveram com algum tipo de pornografia. 80%. Talvez muitos de nós aqui precisemos nos arrepender nesse aspecto, para que o Senhor nos tenha como seus jovens fortes. Se é isso que você tem desejado, lembre-se, nosso Senhor está às portas e Ele deseja contar com você e comigo. Então que nós nos apresentemos. Há ainda lugar diante dEle para que pecados habituais sejam tratados.
Lembre-se que nós nos dobremos diante dele. Somos do Senhor, irmão. Nós estamos falando aqui daqueles que nasceram de novo, daqueles que já são do Senhor, mas que ainda têm lutado contra pecados que se tornaram habituais. Que o Senhor nos ajude para nós compreendermos que a cruz precisa ser aplicada de uma maneira mais profunda nos nossos corações, de modo que o caráter de Cristo possa ser formado em nós. Então esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que eu gostaria de sugerir para você, ainda sobre esse magoará, seria um coração dividido. Um coração dividido também não vai ter jeito de improvisar quando o Senhor retornar. Se o seu coração for dividido, irmão, quando o Senhor mostrar sua face, ele não ficará integral como num piscar de olhos. Ele continuará sendo um coração dividido e nós não poderemos improvisar. Então, coração dividido também é uma mazela que precisa ser tratada nos nossos dias que antecedem a volta do Senhor. Dias finais, dias em que o Senhor precisa contar com seus jovens. Então, que o Senhor nos ajude a compreender onde nosso coração está apaixonado. Porque, irmão, a sua vida seguirá o seu coração. Você seguirá, caminhará, falará daquilo que ocupa o seu coração. Nós sabemos que nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então que o Senhor nos ajude com relação a isso. Que você seja despertado, irmão, que essa trombeta do Senhor, ela possa retinir nos seus ouvidos nesses dias. Agora lembre-se, as trombetas do Senhor têm soado. Cabe a nós respondermos ao toque da trombeta ou não. Cabe a nós respondermos ao ressoar da trombeta ou não. Nós podemos não estar compreendendo o comando da trombeta, mas o Senhor tem levantado suas trombetas, para que então nossas vidas sejam tratadas. E esse é o segundo aspecto, um coração dividido. O terceiro e último aspecto que eu gostaria de sugerir para você, também relacionado a nossos dias, seria relacionamentos inadequados. Relacionamentos inadequados. Esses três aspectos estão diretamente relacionados à ação do inimigo dos santos do Altíssimo nesses dias do fim. Ele magoará. De que maneira? Ele usará todas as suas ferramentas para que você seja escravo de pecados habituais. Ele usará todas as suas estratégias para que você tenha um coração dividido. E Ele usará todas as suas estratégias para que você tenha relacionamentos inadequados. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, a compreender quais relacionamentos que temos tido que são inadequados. Onde temos tido relacionamentos inadequados, sejam eles em qualquer esfera, irmão. Relacionamentos inadequados na esfera afetiva. Quais são os relacionamentos inadequados que temos tido na esfera afetiva? Quais são os relacionamentos inadequados que temos tido na esfera comercial, nosso trabalho, nossas responsabilidades, na esfera educacional? Quais são os nossos relacionamentos inadequados? Com que pessoas nós temos nos relacionado, de forma que o testemunho do Senhor tem sido manchado e nossas mentes têm sido fortemente desgastadas. E nós nos encontramos então numa condição de esgotamento espiritual. Onde nós estamos? Você se lembra que o Senhor faz exatamente essa pergunta para Adão, né? Tem um livro muito precioso a respeito disso, indicado para todos os varões aqui, que se chama O Silêncio de Adão.
E nesse livro, o irmão compartilha um pouco a respeito dessa pergunta do Senhor para Adão: Adão, onde estás? Onde estás? Jovem, onde estás? Que o Senhor ecoe nos nossos corações essa pergunta, para que nós possamos estar conscientes, espiritualmente despertados para o momento que temos vivido. Dias finais, demandas do Senhor para os jovens nos dias finais. Não seria adequado nós considerarmos essas demandas sem que antes nós considerássemos um pouco dos dias finais. E talvez esses textos tenham nos ajudado a identificar um pouco do momento que nós temos vivido. Que o Senhor siga nos falando, siga abrindo nossos olhos, então encontre entre nós um ambiente agradável para que Ele possa dispensar a nós sua palavra, a todos nós, e que nós sejamos para o Senhor, apenas isso encerramos, que nós sejamos para o Senhor nesses dias uma assembleia viva. Há um poderoso mestre nas Escrituras, já falecido, Theodore Austin Sparks. Esse homem de Deus, ele fala um pouco sobre o que é uma assembleia viva. Então, um dos indicativos de uma assembleia realmente viva são corações receptivos, adequadamente receptivos à palavra do Senhor. Essa é uma assembleia viva. Então, que o Senhor possa encontrar isso em nós nesses dias. Amém? Vamos agradecer o Senhor. Senhor, te adoramos por tua misericórdia e graça em nos falar ao coração. Senhor, usa tua palavra de modo a ser para nós esse luzeiro nesses dias finais, para que nós possamos ser aqueles que guardam puro o seu caminho, para nós sermos aqueles que têm lâmpadas para os pés. Ajuda-nos a guardarmos tua palavra no coração, nos ajuda a compreender de forma clara, bíblica, revelada pelo Espírito, a hora que temos vivido. Dias difíceis de trevas, mas dias em que o Senhor está às portas para mostrar sua face. Que haja nos nossos corações um anelo, que nós sejamos aqueles que suspiram em meio a toda essa circunstância, em meio a qualquer prazer que possamos ter, que nós sejamos aqueles que suspiram em meio do prazer e que anelam ver teu rosto, Senhor, e que anelam um encontro contigo nos ares, aquele encontro em que o Senhor buscará para si os seus. Muito obrigado por essa noite, segue nos falando ao coração, nos ajuda a retermos tua palavra, misturarmos com fé, para que ela opere aquilo que é do teu querer para cada um desses jovens aqui. Esse é o desejo dos nossos corações, que apresentamos ao Senhor confiadamente, em nome de Jesus. Amém.